Eu gosto muito de usar duas ferramentas. Eu vou mostrar para vocês aqui duas ferramentas que eu utilizo para, de fato, ter mais tempo, né? Ter mais tempo, ganhar mais tempo nas minhas semanas, nos meus meses, no meu dia a dia. E aí, o que é importante você entender? Que o nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de tomada de decisão. Além do ganho de ter mais tempo, de aproveitar melhor o tempo, existe o ganho de decisão. Por quê? A gente tem uma capacidade, a gente tem uma limitação, todo mundo tem uma limitação de quantidade de decisões que você consegue tomar num dia. E a gente está toda hora tomando decisões. Se a gente vai para o lado esquerdo, se vai para o direito, se vai usar a blusa branca ou a azul ou a preta ou a vermelha, se vai usar a calça jeans ou a calça. Tudo isso são micro decisões que nós temos que tomar ao longo do nosso dia. Todas as vezes que você toma essas micro decisões, se você toma essas decisões, você vai perdendo a sua capacidade de tomar novas decisões. Vai se tornando cada vez mais escasso a tua paciência para analisar e conseguir perceber e tomar a melhor decisão. Então, existem coisas que você não precisa tomar decisão. Mas para isso você precisa de ferramenta e organização. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre como fazer isso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha agenda. Na verdade, vamos começar com a agenda da empresa. Então, a primeira coisa que eu recomendo é usar o Google Calendário. O Google Calendário ele é assim, uma ferramenta fantástica. A gente usa ela, eu usava ela durante muitos anos, eu usei ela para o meu controle pessoal, da minha agenda pessoal. Eu ainda uso ela no celular, mas eu uso uma outra também no computador, eu vou mostrar daqui a pouco a outra. Mas a gente usa assim, sempre para a empresa. Então, tudo que é recorrente dentro do nosso negócio, que precisa ter um cuidado a mais, a gente tem uma agenda já com isso pré-definido. Eu vou mostrar daqui a pouco uma outra ferramenta que a gente usa para controlar o que precisa ser feito. Que ela é tão importante quanto a agenda. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, para você entender. Então, a agenda do Google, o que a gente faz dentro da empresa? Todas as datas importantes que nós temos dentro da empresa, a gente já tem agendado e compartilhado isso com a agenda da nossa equipe. Então, por exemplo, aqui, ó, amanhã, terça-feira, dia 22, 8h20 às 9h20, nós temos a agenda geral, nossa reunião geral, semanal, com todos os membros da nossa equipe. E aí aqui, a gente já mandou o convite para todo mundo, já está marcado, já fica aqui, a gente não precisa pensar. De 8h20 às 9h20 é a reunião. E tem o que fazer lá para poder montar a reunião. Então, já está preparado tudo. Já está aqui, é só fazer. Não tem que lembrar, é só executar. Então eu não preciso perder tempo em, tem que fazer isso. Então aqui a gente tem, por exemplo, reunião diária do fiscal. Aí tem outras reuniões aqui, ó, diário do sucesso do cliente, reunião diária do financeiro. Então, cada coisinha que tem que se repetir, por exemplo, essa aqui são diárias, estão aqui. Reunião de diretoria, treinamento comercial, tá tudo aqui sendo colocado aqui dentro. Reunião com o fiscal, reunião diária do DP. O segundo empreendedor aqui, ó, esse evento que a gente está aqui agora, ele está aqui na agenda, ele fica aqui. Uma mentoria que a gente tem, que vai começar quarta-feira, está aqui na agenda, ó. Ela é uma vez por mês, então já tem toda a agenda do mês inteiro. Isso aqui a gente compartilha comigo, então vocês vão ver na minha agenda que tem muito disso aqui acontece na minha agenda também, e também é feito na agenda da equipe. Então o que você precisa entender? Então vamos começar aqui com a agenda da empresa. Então na agenda da empresa, o que tem que ter? Tudo que é recorrente, e muito importante. Se você não tiver uma ferramenta de controle, eu vou mostrar daqui a pouco que é uma ferramenta de controle, aí você vai usar ainda mais a agenda, porque a agenda vai se tornar essa ferramenta para você. Então, você vai colocar tudo aqui dela para ela te lembrar do que você tem que fazer. Eu vou mostrar como é que a gente faz um pouco diferente para lembrar o que tem para fazer, que é tão importante quanto organizar o que tem para fazer. Mas nessa aula eu não vou dar ênfase em como organizar isso. Essa aula é só como organizar a agenda, então se você não tem isso, vai ter outras aulas que a gente vai falar sobre isso, mas agora o momento é sobre a agenda. Então estamos falando agora sobre a empresa. Então o que é recorrente é muito importante. E aí, o que você vai fazer?
você vai compartilhar com a equipe. A equipe tem que ter acesso a essa agenda. Eles têm que saber o que está acontecendo. Então toda a equipe precisa. Segundo, o que você tem que fazer depois? Tem que ter sua agenda pessoal, que agora eu vou mostrar a minha. Na agenda pessoal, não existe, na minha visão, não existe uma agenda do trabalho e uma agenda da pessoa física. Não existe isso. É tudo a mesma coisa. Por quê? Porque você é a mesma pessoa. Não tem como você falar, não, eu tenho uma agenda aqui do trabalho, outra aqui para. Cara, vai virar uma bagunça. Hora você vai esquecer de responder num lugar, de olhar um lugar, hora você vai esquecer de olhar o outro. É mais ou menos essa galera que tem 2 telefones, 2 WhatsApp. Geralmente é uma galera que responde mal pra caramba. Por quê? Porque ele não responde nenhum. E aí é complexo, porque você não vai conseguir falar com essa pessoa. Ela tá sempre enrolada, ela tá sempre sem te responder. Porque hora ela tá olhando um, hora ele tá respondendo. Ou ela responde bem um WhatsApp, ou ela responde bem o outro. Geralmente é assim. Eu nunca vi, assim, não conheço ninguém que tem 2 WhatsApp que respondam bem os dois. Experiência, tá? Se vocês conhecem, me conta aqui que eu confesso que eu não conheço. Então, agenda pessoal. E aí deixa eu compartilhar aqui a minha agenda pessoal. Então vocês vão notar aqui na minha agenda pessoal que eu tenho vários horários da minha rotina. Então, primeira coisa que tem que ter, eu já vou anotar isso aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, que é a rotina. Tem que ter uma rotina. Que hora você acorda, que hora você se arruma. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui geralmente eu acordo 6 horas. Na verdade, isso aqui tá até errado. Vou até corrigir aqui com vocês. Eu tô acordando 6h30. Isso aqui tava errado. Isso aqui eu não tinha percebido ainda não. 6h45 eu vou me arrumar. 7h30 geralmente eu tô pronto. Aí eu tenho um intervalozinho aqui que geralmente eu vou comer alguma coisa, vou organizar alguma coisa. E aí meu dia começa. Isso todos os dias. Então aqui já tá na minha agenda. Eu peguei toda a minha rotina e coloquei dentro da minha agenda para eu não esquecer, para eu me organizar, para eu saber que tá ali, para eu não marcar nada, para deixar bloqueado. Posso alterar? Posso, mas tá ali. Então eu já deixei, por exemplo, meu horário de almoço. Então tá aqui, ó. Meu horário de almoço padronizado, isso aqui eu tenho que fazer tudo. Então eu já bloco. Por que eu coloco isso aqui? Para travar o bloco, só para ficar organizado e travar aquele bloco na minha agenda. Então eu deixo minha agenda travada com tudo que eu tenho que fazer, que seja coisas pessoais, coisas do trabalho, coisas da igreja. Eu vou mostrar isso aqui para vocês como é que eu organizo isso. Então, tudo que eu tenho para fazer que é recorrente está aqui, ó. Me arrumar, acordar, almoço, coisas da igreja, jiu-jitsu, tá aqui, ó. Geralmente eu treino terça e quarta, mas algumas vezes eu tenho coisas da igreja na terça, então eu mudo para eu treino terça e quinta. E aí eu altero para quarta para eu poder treinar. Então, segunda empreendedora tá aqui ajustando a aula. Ó, o segundo empreendedor é um que foi compartilhado com minha agenda pessoal. Então, é a agenda do trabalho, mas foi compartilhado com minha agenda pessoal. E aí é uma coisa que me ajuda a saber tudo que tem. Ou seja, toda segunda isso aqui tá aqui. Aqui eu fui ajustar algumas coisas, nem sempre tem. Esse aqui não é recorrente justamente por causa disso, que hoje foi necessário. Mas tá aqui, ó, tudo que eu tenho para fazer. Almoço, treinamento comercial também é compartilhado. Mentoria materializa resultados, já fica bloqueado aqui os blocos, né, de horário que eu vou precisar. Piscina com a Aurora, que é uma coisa pessoal que eu sempre tenho reservado. Então aqui, ó, de 10 às 11 eu vou com minha filha pra piscina. De 8 às 10 no sábado eu gravo conteúdo Tava gravando pro YouTube, agora eu tô gravando pro Instagram. Aqui vai ter um evento. Aqui, ó, parte de marketing. Momento com a Paloma, que eu separo para mim e pra Paloma. Outra coisa da igreja. E aí o que eu faço? Então eu coloco todas as minhas rotinas, sejam elas pessoal, do trabalho, da igreja. Segunda coisa, eu uso cores diferentes para cada situação. Então, por exemplo, amarelo são coisas da empresa Atom Gestão Inteligente. Vermelho, obrigações comerciais. Roxo, igreja. Azul, coisas pessoais minhas. Então, tudo isso aqui é dividido por cor. Então, cada corzinha dessa significa uma obrigação. Então, eu tenho minha agenda definida por
Vamos colocar aqui, seria obrigação, mas por área da minha vida. Área de vida. Então, tudo e aí usa a mesma regra. Tudo que é recorrente, só mudar aqui tudo que é recorrente, tá na minha agenda. Já tá, para eu não ter que pensar, para eu não ter que ajustar. Tá aqui para sempre. Mudou alguma coisa? Eu venho aqui e ajusto a agenda. Alterou, por exemplo, hoje eu fiz vários ajustes na minha agenda, vários, coisas que estavam erradas. Por exemplo, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu geralmente é na terça, eu joguei para quarta, e aí na quarta ela é mais cedo do que na quinta e na terça. Então, tudo isso você vai podendo ajustar, mas você já deixa bloqueado ali. Por quê? Porque por via de regra, vai funcionar dessa forma. Por via de regra, você vai ter aquele tempo para fazer aquilo ali naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano. Então, tudo que for recorrente na semana vai estar lançado. Tudo que for recorrente no dia tem que estar lançado. Tudo que for na semana, tudo que for no mês, de 15 em 15 dias, no mês, no trimestre, no semestre, no ano. Já coloca. Se repete, se tem que fazer, ou se for algo que você vai fazer. E aí, antes de eu continuar na minha agenda, deixa eu mostrar aqui essa questão de como a gente controla. Que aí vem aqui, eu vou mostrar bem rápido. Você tem que ter uma ferramenta para você controlar o que tem para fazer. Aqui a gente usa uma ferramenta específica para o nosso negócio, onde a gente tem tudo o que precisa fazer. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, a nossa turma 3 no Materializa Resultado. Então, como é que eu sei o que tem para fazer? Eu não preciso ficar lembrando, eu não preciso gastar. Imagina que o computador já entreguei aqui a analogia. Imagina que você seja como um computador. O computador ele tem um processador. Eu gosto muito de uma... Me explicaram isso há um tempo atrás sobre o processador. Imagina que o processador ele é um liquidificador. Então tá aqui o copo do liquidificador, bem bonito o liquidificador. Aqui tem aquela rodinha lá aqui. E aqui tá os negócios. E aí você vai jogando coisa dentro do seu liquidificador. Você jogou pouco, ele roda, ele bate lá direitinho. Você jogou mais um pouco, ele roda, bate direitinho. Você jogou mais um pouco, você jogou mais um pouco. Você jogou mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E você vai colocando coisa. Você vai colocando coisa, você vai colocando coisa. Vai colocando. Até que uma hora ele trava. Ele quebra. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ah, tenho que lembrar disso. Ah, tenho que lembrar daquilo. Ah, tenho reunião tal horário. Ah, tenho reunião tal horário. Ah, depois eu tenho que fazer isso. Ah, eu fiquei de sair com minha esposa. Ah, eu fiquei de fazer isso com não sei quem. Ah, cara, você vai colocando. O que seu cérebro faz? Ele apaga. Opa, essa mensagem aqui é importante, mas tem uma mais importante. Então, fica com essa e joga essa fora. Ele joga essa aqui fora. Aí ele pega essa e fala, essa aqui já não é mais tão importante porque chegou uma mais importante. Aí joga fora. Então vocês precisam ter um controle do que fazer. Você pode usar Slack, ou Slack não, você pode usar o Notion, você pode usar o Trello, ClickUp, tem um monte de ferramenta, Gclick, que é o que a gente usa aqui, que faz isso, para lembrar o que tem que ser feito. Aqui, inclusive, a gente tem exatamente o como. Então, a gente tem quem tem que fazer, quando tem que fazer e como tem que fazer. Mas, como eu falei, essa aula não é sobre isso. Então, o que eu faço todas as vezes que eu vou fazer o meu planejamento? Eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui nas minhas coisas para fazer e eu organizo minhas coisas para fazer. Tá aqui, ó. Ajustar o processo de comunicação e o processo da segunda empreendedora. Olha aqui, ó. Criar processos bem definidos para o segundo empreendedor e para o materializar resultados. Tá aqui, ó. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Como tenho que fazer. Tá aqui. Eu só organizo isso num espaço de horário. Eu não preciso me lembrar o que tem que fazer. A mesma coisa aqui, ó, no mesmo horário, eu tenho aqui, cadê? Aqui, ó. Comunicação das comunidades. Ajustar como será feita a comunicação das comunidades. Tá aqui, eu tenho que ajustar o processo. Esse processo ele era de uma forma, agora a gente mudou. Então, amanhã, então que horas eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui amanhã, de 10h15 às 11 horas, 45 minutos para isso. Depois eu vou marcar visitas para apartamentos. Na quarta eu vou visitar alguns apartamentos, é uma atividade pessoal minha. Na quinta eu estou vendo se eu consigo ir para o conselho da Moai, que é um grupo de networking que eu faço parte. Tenho essa reunião na quarta, tenho essa reunião na terça. E eu deixo alguns slots livres, que é para organizar, que se alguma coisa
der errado, eu consigo alterar. Então, criar isso facilita muito. Só que aí a gente tem um problema. Então, pegou como tem que organizar? É exatamente essa forma que você tem que organizar a sua agenda. É exatamente assim que você vai ter mais tempo.